Há um filme chamado A Bela e a Fera. Eu creio que você já deve até já ter assistido, ou quem sabe já ouviu falar sobre ele. Como se pode notar, o casal A Bela e a Fera é um casal bem diferente, não é mesmo? E é um filme da Disney de grande sucesso, onde uma mulher bonita se apaixona por um cara feio. Mas se eu te contar que os personagens do filme A Bela e a Fera, eles de fato existiram e foram inspirados em pessoas reais, você acreditaria? Pois foi o que de fato aconteceu. E nesse vídeo eu te conto a história real de A Bela e a Fera. E quem foi essa pessoa que inspirou os personagens de A Bela e a Fera. Essa história é bem legal, eu garanto, e vale a pena ficar até o final desse vídeo. Opa, eu sou o Alexandro Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Deixa aí o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante. E se você gosta de histórias e curiosidades, então se inscreva aí, beleza? A Bela e a Fera. Uma história um tanto que curiosa de amor que ganhou cinemas e bilheterias do mundo. A Disney o transformou em um conto de fadas, como de fato conhecemos hoje. Uma história um tanto que moralística, que consiste em amar as pessoas e aceitar de fato como elas são. Não por fora, mas por dentro. Mas a história real passa um pouco que longe disso. O filme de grande sucesso da Disney vem de um livro de uma escritora francesa que assinava pelo seu nome artístico de Madame de Villeneuve. Foi um livro de maior sucesso da autora, lançado no ano de 1740, que seria então aqui a história da Bela e a Fera. Primeiro, eu vou te contar a história fictícia para você poder se situar. Depois, eu te conto a história real, ok? No mundo fictício da Madame de Villeneuve, ela conta uma história de dois personagens. Um é a Bela e o outro é a Fera. Bela nasceu de uma relação entre uma fada e um rei da Índia. A fada, mãe de Bela, já era um pouco avançada de idade e ela cedeu Bela para um comerciante local para que a criasse. A garotinha então cresceu, cheio de beleza e formosura, e todos então a apelidaram de Belle, que em português significa bela. Em contraparte, em um palácio da França, havia uma rainha que tinha um filho lindo. Esse filho tinha tudo o que bem queria no conforto do seu palácio. Mas, aos 17 anos, aconteceu algo terrível na vida desse rapaz. Ele recebeu uma terrível maldição que o transformou em feio e uma fera. A fera então se transformou em uma criatura horrível e indesejada em toda a sociedade. Era um homem de bom status e poder aquisitivo, só tinha um porém: não era bonito. Tudo isso por conta de uma maldição. Então, se você ou eu for feio, não se preocupe, quem sabe seja uma maldição de uma bruxa ou de uma fada. Mas essa maldição poderia ser quebrada no dia em que uma donzela dormisse com ele de livre e espontânea vontade. Mas a história fictícia entre a Bela e a Fera se interliga no dia em que o comerciante, pai de Bela, estava por perto do palácio, e nesse dia deu uma tremenda tempestade, e a Fera permitiu que o comerciante, o pai de Bela, dormisse em seu palácio, porém com uma condição: que ao amanhecer ele vazasse, ou seja, fosse embora. Ao amanhecer, esse comerciante, o pai de Bela, pegou o seu cavalo e já estava por sair do palácio, quando ele avistou uma roseira. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. Ele falou assim: bom, eu vou levar uma rosa dessa, uai. Ele foi lá e pegou essa rosa.
Só o que ele não imaginava é que ele pagaria muito caro por essa rosa. Quando ele pegou a rosa, adivinha quem chegou? A fera surgiu bem na hora e pegou o pai de Bela no flagra. A fera ficou bem fera, bem mais fera do que era fera, entendeu? Pois então, a fera disse que aquilo foi um tamanho desrespeito. Como eu te deixo você dormir no meu palácio e você vem me roubar uma rosa? A sua punição vai ser a morte, assim disse a fera. O comerciante então argumentou, disse que a rosa era para uma filha dele. A fera então se virou e disse, você tem um prazo então de 1 mês para que você traga a sua filha até o palácio, para que ela morra em seu lugar. No dia seguinte, ao chegar em casa, o pai de Bela estava apavorado e reuniu então seus 13 filhos. E um desses 13 filhos era Bela, que decide ir até o palácio e se entregar no lugar do seu pai. Num belo dia, Bela então chegou no palácio para cumprir então a sua sentença. E os dias se passaram no palácio, e Bela viu que a fera não era tão fera quanto as pessoas por aí diziam. Dentro daquele ser de má aparência, havia uma pessoa de boa alma. Num certo dia, a fera convidou Bela para que dormisse com ele. Lembra-se do que eu disse? Se ela dormisse com ele, a maldição então enfim se quebraria. Só que Bela recusou, e a fera então saiu esbravejando e com ódio. Mas, nessa altura do campeonato, Bela já estava gostando da fera. E à noite, ela tinha sonhos com a fera. Sonhos de amor mesmo. E eis que um certo dia, a fera torna a fazer o mesmo convite. Bela, meu amor, dorme comigo hoje? E para surpresa, Bela então disse, sim, eu vou dormir com você. Paz, amor e felicidade. Enfim, um feliz para sempre? Só que não. E após os dois dormirem juntos, o feitiço então se quebra e a fera se tornou um dos homens mais lindos de todo o reino da França. Mas eis que surge a rainha e intervém na história para afastá-los. A rainha então revela que o relacionamento dos dois não pode acontecer e revela que Bela tem parentesco com a rainha. E disse mais, disse que Bela é filha de uma fada com o rei da Índia. E ao nascer, Bela foi excomungada, jogada para fora do palácio. Essa foi a história escrita pela Madame de Villeneuve. A Disney só pegou essa história e replicou no cinema. Só que a Madame de Villeneuve, a própria, ela também se inspirou para escrever os personagens numa história real. Sim, longe dos filmes, livros e contos de fada, a Bela e a Fera de fato existiu. Sabemos que toda história de ficção, ela se baseia em alguém. E no mundo artístico, isso se chama de inspiração. Não sei se você sabe, mas existe uma doença chamada Síndrome de Lobisomem. É uma doença real que ainda hoje não tem cura. Quem tem essa doença normalmente raspa, mas os pelos voltam a crescer. Em 1537, nasceu Pedro González, na cidade da Espanha. Pedro tinha síndrome de lobisomem. Muitos o consideravam metade homem e metade animal. Só que a história de Pedro muda. Quando ainda criança, ele foi presenteado para um rei da França, o rei Henrique II. Henrique II era rei e enjaulou o rapaz. Aí, vários especialistas do Palácio da França examinavam Pedro para ver se ele era mesmo homem ou se ele era um animal. Aos 10 anos de idade, Pedro já estava com o rosto coberto de pelo. E em 1559, o rei Henrique II faleceu. Nessa época, Pedro já tinha seus 22 anos, já era um rapaz. E a viúva do rei, Catarina de Medici, decidiu que Pedro estava na hora de se casar.
A viúva do rei escolheu então para Pedro a filha de um servo da corte. E por coincidência, a menina a quem ela escolheu também se chamava Catarina. E esse casamento foi arranjado. E eles só se conheceram no dia do casamento. Tempo já de casados, a moça então se apaixonou por Pedro. E apesar da sua má aparência externa, ela viu no seu interior de Pedro uma boa pessoa. Eles então tiveram alguns filhos, e os 2 primeiros não nasceram com a síndrome do pai. E Pedro Gonzalez ficou famoso em toda a Europa, e vários nobres da região iam até ele para visitá-lo, pois era algo curioso de se ver. Só que Pedro nunca foi tratado como um ser humano normal. Se hoje ainda existem preconceitos, imagine naquela época. Os outros filhos de Pedro que nasceram com a síndrome foram doados pela rainha a outros nobres. Pedro, ele era tratado como um animal, como uma fera, uma pessoa repugnante na sociedade francesa da época. Tanto é que ele falece em 1618 e não recebeu a unção, a bênção na sua morte. Pedro, em sua vida, foi tratado como um indigente. Talvez feio mesmo fosse o preconceito das pessoas. Concorda comigo? Então, comente aqui se você conhecia essa história. E você acha possível uma pessoa feia se apaixonar por uma pessoa bonita? E se você chegou até aqui, comente "eu cheguei", que eu vou entender que você assistiu o vídeo todo e gostou, beleza? Deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!